Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita e vamos aqui a uma aula do primeiro ano, Filosofia. Vamos continuar com o assunto de filosofia antiga. Nós já falamos de Sócrates, falamos dos filósofos que eram contemporâneos a Sócrates, que eram os sofistas, e a gente falou ali um pouco da diferença do pensamento deles, né? Então agora nós vamos falar de dois filósofos que estão relacionados a Sócrates. Platão, ele é discípulo de Sócrates, e Aristóteles é discípulo de Platão. Nesse vídeo curtinho aqui eu vou falar primeiro de Platão e depois a gente vai falar de Aristóteles. Esses caras falaram de muitas coisas. Para assunto de SSA1, que caia talvez na prova, a gente vai ver basicamente qual era o conceito que eles tinham de conhecimento. Qual era a visão que Platão tinha de o que é o conhecimento, como buscar conhecimento, qual é a função da filosofia, né, da busca do conhecimento para as pessoas, e a mesma coisa para Aristóteles. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar só de Platão. Quando a gente quer saber sobre Platão, basicamente, o que cai assim predominantemente no vestibular e no SSA, né, no SSA e no Enem, com mais frequência é a ideia da teoria do mundo das ideias de Platão e qual é a significação, qual o significado e a importância da alegoria da caverna ou mito da caverna de Platão. Vamos falar dessas duas coisas aqui rapidinho, então. Então, isso daqui é uma figura que tem num quadro chamado Escola de Atenas, né? Esse é mais coroinha aqui, ele é Aristóteles e esse aqui é Platão, né? Muitas vezes a gente vê eles representados nas fotos como os dois velhinhos, né? Mas nessa foto aqui tem, a gente tem uma ideia melhor, né? Platão ele era mais velhinho enquanto os dois viviam juntos, né? Já que Platão foi mestre, foi professor de Aristóteles, né? Platão, como que é o que a gente está falando aqui, ele era um filósofo grego, né? E que viveu muito tempo em Atenas, foi lá que ele conheceu Sócrates, e ele foi discípulo de Sócrates. Mas, como é um vídeo de resumo, vamos mais diretamente aqui aos conceitos principais de Platão, que é a teoria do mundo das ideias e qual é o significado que Platão deu a um mito que ele criou, o mito da caverna, né? Ou alegoria da caverna. Teoria do mundo das ideias. O que é a teoria do mundo das ideias, tão famoso, que costuma cair em provas? Talvez o conceito mais famoso, popularmente, de Platão, apesar de Platão ter falado de muitas coisas, né? O que se popularizou com relação a ele, essa teoria do mundo das ideias. A teoria do mundo das ideias é uma tentativa de explicar como acontece o conhecimento. A principal característica dessa teoria do mundo das ideias é a separação da realidade. Então Platão, um dos intuitos dele era separar a realidade em dois, em a crença que ele tinha de que a realidade pode ser separada entre o mundo que é um mundo de matéria e o mundo que é um mundo só de formas. Então, eu mandei uma ficha para vocês e lá na ficha eu vou ler aqui com vocês as características principais. Então, o que o aluno tem que ter na cabeça quando se fala do mundo das ideias de Platão? Platão ele queria explicar a realidade e queria explicar o conhecimento. Para isso, Platão achou que era conveniente separar a realidade em dois. Então, existe dois mundos. A realidade que compõe esse nosso mundo que vivemos é composto de duas realidades. Existe um mundo de matéria e um mundo de formas, ou um mundo de ideias. Não é que é um mundo de ideias na cabeça da gente. Existe uma palavra em grego que é eidos. Eidos significa forma. Quando foram traduzir essa palavra, traduziram eidos para ideias. Aí a gente acha que é um mundo só dentro da cabeça. Não é. Esse mundo ele é fora aqui da realidade. Ele não é um mundo dos pensamentos. Platão realmente acreditava que existia um outro mundo além do mundo da matéria. Então, quando a gente fala mundo das ideias, nós estamos falando também de mundo
Quando é um mundo composto de ideias, é um mundo composto, na verdade, de formas puras. Então, Platão acreditava que existia um mundo que é composto só de coisas que não são feitas de matéria. Como é possível uma coisa que é feita sem ser de matéria? Se a coisa não tem matéria, então ele não existe, não é nada. Para Platão é. Para Platão é. Então a gente não está aqui tentando destruir, está só tentando aprender o que foi que o cara disse. Então, mesmo que algumas coisas não façam sentido, a gente vai ter que ir tentando, pelo menos, aceitar as coisas que ele disse para que a ideia fique mais clara na nossa cabeça. Então, Platão acreditava que existia dois mundos. Existe um mundo que é feito de matéria, de coisas, que é esse que nós vivemos, e existe um mundo que é feito de coisas que não são compostas de matéria. Lá as coisas são compostas de formas sem matérias. E aqui nesse mundo que vivemos é feito de coisas, né? De matéria. Então existem dois mundos, um composto de matéria e outro composto só de formas. Este mundo que vivemos, ele pode ser chamado de um mundo de matéria, mas ele também pode ser chamado de um mundo sensível. Por que o mundo sensível? Porque é um mundo que nós entramos em contatos a partir da nossa sensibilidade, dos nossos sentidos. Como assim sensibilidade ou sentidos? Através da visão, do tato, do paladar, da visão, da audição, através dos nossos sentidos, através do que nós temos de sensibilidade, nós tocamos, escutamos, sentimos o mundo. Então esse é o mundo sensível ou o mundo da matéria. E aí o mundo das ideias pode ser chamado de um mundo das formas puras ou o mundo das ideias, né? Então é o mundo das ideias ou o mundo material, o mundo das formas ou o mundo sensível, tá certo? Então o aluno ele tem que saber essas duas maneiras como Platão ou como os filósofos podem se referir a esse mundo. Mundo material ou mundo sensível, o mundo das formas ou o mundo das ideias ou o mundo das formas puras, né? Para Platão, o conhecimento não pode vir do mundo da matéria. O conhecimento não pode vir do mundo sensível. Conhecimento não pode vir do mundo da matéria. Para Platão, o conhecimento tem que vir do mundo das ideias. Sei que fica difícil de tentar entender esses conceitos, mas vamos primeiro aprender o conhecimento. Vamos decorar essas informações primeiro. Então, Platão disse, existem dois mundos. Existe um mundo de matéria e um mundo só de formas. O conhecimento verdadeiro não pode vir do mundo da matéria. O conhecimento verdadeiro tem que vir do mundo das ideias. O verdadeiro conhecimento, a verdade que o homem busca, que o filósofo busca, de alguma maneira o homem não tem que buscar aqui no mundo da matéria, ele tem que buscar lá no mundo das formas. Pois as coisas aqui no mundo da matéria estão sempre mudando e por isso elas são incertas e enganadoras. Enquanto que o conhecimento lá do mundo das ideias é feito de formas que não têm matéria. Como essas formas não têm matéria, então elas não ficam mudando, porque a mudança, a transformação, a destruição é característica da matéria. Como o conhecimento está vindo lá do mundo das formas, as formas são eternas e perfeitas. Por isso o conhecimento verdadeiro tem que vir lá das coisas do mundo das ideias, porque lá as coisas não nos enganam e aqui as coisas nos enganam. Aqui o mundo é incerto e enganador. Lá o conhecimento é seguro. Lá a verdade é mais certa. Entender as coisas materiais entender as coisas a partir das coisas materiais é arriscar cair-se em ilusões. E entender as coisas a partir das ideias é realmente buscar a verdadeira essência das coisas. Aquilo que faz realmente as coisas serem o que realmente são. O conhecimento aqui vem dos sentidos, né? Então, o conhecimento aqui no mundo das matérias vem dos sentidos. O conhecimento que nós alcançamos quando nós buscamos no mundo das ideias é um conhecimento que vem através da razão.
Então, outra coisa importante da gente distinguir. O homem pode buscar conhecimento a partir dos sentidos, ou o homem pode buscar conhecimento a partir do uso da razão. O conhecimento que nós adquirimos através dos sentidos pode nos enganar, é ilusório, é falso. E o conhecimento que é puramente racional é um conhecimento mais certo, mais verdadeiro, é uma verdade mais segura. Ok? As várias coisas e objetos que compõem o mundo da matéria são cópias imperfeitas. Nós vamos falar disso aqui mais para frente. Ok, então deixa eu tentar explicar de uma maneira diferente aqui. Platão ele vê assim, existem várias maçãs. Quando eu vou lá no mercado e eu vejo uma bancada de maçã, eu vejo várias maçãs. Mas nenhuma dessas maçãs é completamente igual à outra. Nenhuma é. Cada maçã tem uma certa diferença. Grandes, pequenas, mais vermelhas, menos vermelhas, com manchas amarelas, apodrecidas, verdes, enfim, de várias espécies e várias designações diferentes. Mas na minha cabeça eu consigo construir uma ideia de maçã. Eu tenho uma ideia de maçã dentro da minha cabeça. E eu olhando as várias maçãs diferentes, eu consigo dizer, isso entra no grupo de maçãs. Não, isso aí não entra no grupo de maçãs, isso entra no grupo de melancias. Aquela maçã entra, aquela fruta entra no grupo de maçãs. Aquela outra não entra. Então, assim, apesar de não existirem duas maçãs completamente iguais, todas as maçãs terem alguma diferença, na minha cabeça existe apenas uma ideia de maçã. E a partir dessa uma ideia eu consigo identificar todas elas. O que significa isso? Para Platão, isso significa que a nossa mente ela não precisa de várias ideias de maçã para identificar as várias maçãs. A nossa mente só precisa de uma ideia de maçã. Dentro da nossa cabeça nós temos um conceito perfeito de maçã. Ele é um conceito tão fortemente perfeito que a partir de um conceito perfeito de maçã eu consigo identificar tudo que é e que não é maçã. Ou seja, na nossa cabeça existe uma ideia perfeita. Mas essa ideia está dentro da minha cabeça? Não, não está dentro da minha cabeça. Esta ideia perfeita de maçã que me ajuda a entender tudo o que é e que não é maçã e que me ajuda a identificar até as diferentes maçãs, essa ideia não está dentro da minha cabeça. Essa ideia está fora de mim, está lá no mundo das ideias. A minha alma, que é a minha inteligência, o meu intelecto, não faz parte do mundo material. Como a minha alma não faz parte do mundo material, então a minha alma consegue acessar esse mundo das ideias e ele alcança essas ideias e aí eu consigo, né? Apesar de não existirem duas cadeiras iguais, completamente iguais, na minha cabeça existe uma ideia de cadeira na qual eu consigo identificar todas as cadeiras. Apesar de não existirem dois seres humanos iguais, eu consigo identificar todo mundo que é ser humano. Mesmo que ele não tenha um braço, mesmo que ele seja cego, mesmo que ele seja negro, índio, branco ou asiático, mesmo as pessoas sendo tão diferentes, eu consigo dizer, apesar de este ser negro e esse ser índio, eu sei que os dois são seres humanos, porque eu tenho uma ideia eu só preciso de uma ideia de ser humano dentro da minha cabeça para fazer essa distinção. Eu vejo, apesar de eu não conseguir segurar a bondade na minha cabeça, eu não consigo comprar 2 quilos de bondade. Que a bondade ela não está em lugar nenhum. Mas sempre que alguém cede um lugar para um velhinho ou alguém ajuda um amigo a entender uma tarefa, as duas coisas são atitudes bondosas. Mas eu consigo segurar a bondade ou guardar na minha mochila 2 litros de bondade? Não, essa bondade não está em lugar nenhum. Então, como é que a partir de mas mesmo assim, a partir de apenas uma ideia de bondade, eu distingo tudo que é atitudes de bondade? Eu não consigo mastigar, eu não consigo dar uma mordida na justiça. A justiça não está em lugar nenhum, mas a minha cabeça consegue acessar o que é justiça e sempre que alguém é justo eu identifico. Isso é uma atitude justa, isso foi justo. Então essa é a ideia de Platão, né? O conhecimento não está no mundo, está numa realidade além.
E eu só consigo acessar essa realidade além não através dos meus sentidos, mas através do uso da razão. Então a verdade é algo que só é alcançável através do uso da razão. Quem não usa a razão pode acabar se enganando ou cometendo equívocos. A alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna ou mito da caverna, como muitos chamam. Isso aqui é uma ilustração que fala, né, da alegoria da caverna. Vou contar bem resumidamente aqui o que é a alegoria da caverna. Então é só um mito. Isso não, para Platão, isso não aconteceu de verdade. É só uma historinha que ele inventou para tentar explicar uma ideia. Vamos contar a historinha e depois falar da ideia que Platão quis falar sobre ela, né? Então, o que é a alegoria da caverna? Platão, ele disse que numa ideia, né? Ele disse que era uma vez um povo que já nasceu dentro do fundo de uma caverna. Eles já nasceram e eles viviam a vida deles todas acorrentados. E eles estavam presos de uma maneira tal, não sei se vocês conseguem ver, porque a figura está meio desbotada aqui, mas eles nasceram de maneira tal que eles só conseguiam olhar para o fundo da caverna. Então eles estavam acorrentados, sentados, eles já nasciam nessa condição, sempre olhando apenas para o fundo da caverna. Só que essa caverna não era totalmente escura. Existia um fogo que ardia perto da entrada da caverna e esse fogo jogava luz no fundo da caverna, uma luz meio fosca, meio fraca ali. E entre as pessoas e esse fogo existiam uns objetos que eram colocados ali. Então tudo que essas pessoas viam, a vida deles inteira, era a sombra de alguns objetos que eram projetados ali no fundo da caverna. Como essas pessoas nunca viram fogo ou nunca viram fora da caverna, eles acreditavam que essas imagens projetadas lá no fundo da caverna eram a verdade, eram a realidade. Então eles passavam a vida toda olhando aquilo. Uma vez, segundo Platão, uma dessas pessoas consegue se soltar das cadeias, consegue se soltar das correntes. E aí ele consegue escalar a parede, ele escala a parede, ele escala o buraco da caverna e ele consegue escapar. Quando ele chega lá fora, aquela luz ofusca os olhos dele. Ele se sente profundamente, chega a ser doloroso. O primeiro instinto dele é fugir de novo para dentro da caverna, que era confortável. Mas aí ele consegue se acostumar com a luz. E agora ele não vê sombras de árvores, ele vê árvores de verdade. Ele não vê sombras de passarinhos, ele vê passarinhos de verdade. Ele não vê uma luz que só reflete no fundo da caverna. Ele vê o sol em si. Então essa pessoa fica deslumbrada. Ele fica tão deslumbrado que ele diz assim, eu não posso ter acesso a isso sozinho, isso é maravilhoso demais. Eu vou ter que me sacrificar voltando para o fundo da caverna, porque eu preciso alertar aquelas pessoas. Então ele volta para o fundo da caverna. Ele volta para o fundo da caverna e ele diz para aquelas pessoas, minha gente, isso aqui tudo é mentira. Isso aqui são só sombras de coisas de verdade. Existem coisas verdadeiras além disso aqui que vocês estão vendo. Só que existe um acontecimento que se dá com essa pessoa. Como ele estava acostumado com a luz forte, quando ele volta para o interior da caverna, ele não consegue enxergar mais nada. As coisas viram escuridão total para ele. Então, aquelas sombras projetadas na parede que as pessoas de dentro da caverna conseguiam enxergar, aquela pessoa ele não enxergava mais. Ele dizia, nós estamos no fundo da caverna, vocês não estão vendo que é tudo escuridão? Mas as pessoas diziam, não, nós conseguimos enxergar coisas aqui dentro. E ele dizia, não, mas isso tudo é mentira. Existem coisas de verdade além disso. Então, essas pessoas, eles acreditavam que essa pessoa estava louca, porque ele não conseguia enxergar o que eles enxergavam, e essa pessoa falava de coisas que eles acreditavam que não existia. Então, essa pessoa, ele é surrado, as pessoas batem nele e expulsam ele da caverna, porque as pessoas acreditavam que ele estava louco.
O que Platão quis passar com essa ideia? A alegoria da caverna de Platão tenta trazer algumas ideias. Quais são as ideias que Platão tenta trazer com a alegoria da caverna? Primeira ideia, existe um conhecimento que é falso, que é o conhecimento que as pessoas veem ali dentro da caverna, que é falso e enganador, e existe um outro conhecimento que é verdadeiro e superior. Lembra da teoria das ideias de Platão? Platão acreditava que existia dois mundos. Ele quis representar isso na alegoria da caverna. Existe um mundo que é dentro da caverna, que é o mundo sensível, que é o mundo de conhecimentos enganadores, e existe um mundo fora da caverna, que é o mundo das ideias, é o mundo das coisas verdadeiras. A verdade está fora do mundo sensível, ou seja, fora da caverna, fora da vida material cotidiana. Buscar o conhecimento verdadeiro exige que nos libertemos de correntes da escuridão que nos prende e que nos forcemos em buscar a verdade. A verdade, para Platão, a verdade não é fácil de se alcançar. Então, para Platão, as pessoas que estão presas na caverna, elas não se esforçaram o suficiente, porque para sair da caverna é necessário esforço. Quem passa a conhecer a verdade torna-se insensível às coisas materiais, que por isso perdem valor. Então Platão aqui meio que estava dizendo de Sócrates. O que era Sócrates? Sócrates é aquela pessoa que escolheu não ser como os sofistas. O que os sofistas faziam? Os sofistas não estavam preocupados com a verdade. Os sofistas estavam preocupados em defender ideias que pudessem trazer benefício para eles. Portanto, os sofistas se misturaram com os poderosos, mesmo que esses poderosos fossem desonestos e cometessem atos imorais para conseguir poder, fama e dinheiro. Para Platão, o filósofo, ele não se ilude com essas coisas. O filósofo, ele não está preocupado com a fama, com o poder e com o prestígio. Ele diz não para essas coisas, mesmo que seja necessário criticar os poderosos, mesmo que criticando e acusando os poderosos, isso te cause prejuízos. O filósofo, ele não se deixa seduzir pelas coisas do mundo. É essa a ideia. Nem todos aguentam facilmente certas verdades. Então, tem certas verdades que para algumas pessoas trarão prejuízo. Ou tem verdades que são pesadas demais para algumas pessoas aceitar. Algumas pessoas não vão conseguir abrir mão de tudo que elas têm para buscar a verdade. Então, é isso que Platão quis trazer. Aquele que arrisque trazer a verdade para os outros pode acabar perseguido e até morto pelos que ainda habitam o fundo da caverna, assim como Sócrates. Então, aquele que talvez busque a verdade, talvez diga coisa que chateie os poderosos, chateie quem domina, quem está no poder no momento, e isso pode trazer prejuízo para ele. Então foi o que aconteceu com o rapaz da alegoria da caverna, foi o que aconteceu com o mestre de Platão. Então Platão traz isso em forma de conhecimento filosófico. Bem resumidamente, as duas ideias principais de Platão, o mundo das ideias e a alegoria do mito da caverna. Os dois estão ligados. A teoria do mundo das ideias é uma teoria que tenta explicar o conhecimento, mostrando que existe o conhecimento que é falso e um conhecimento que é verdadeiro. Por isso, Platão separou a realidade em dois mundos. Para tornar esse conhecimento mais fácil de entender, Platão transformou isso no mito da caverna. As pessoas que só veem sombras no fundo da caverna e as pessoas que, através do esforço, conseguem escalar as paredes da caverna, olhar o mundo verdadeiro e lá descobrir a verdade. Isso é o Platão que mais ou menos cai dos vestibulares e que é o conhecimento mais básico de Platão. Tranquilo, pessoal? Nos vemos na próxima.